forma da minha alegria de retornar hoje a Campo Grande e principalmente retornar a Campo Grande tão bem acompanhado do presidente Sérgio Guerra, do nosso líder, brilhante líder na Câmara dos Deputados, Bruno Araújo, do secretário-geral do partido, Rodrigo Castro, do nosso companheiro Márcio Vittar, e sendo recebido aqui pela força dos tucanos locais, já com a presença de vários partidos aliados. Quero saudar os nossos deputados aqui presentes e quero saudar de forma muito especial essa extraordinária liderança política que se afirma cada vez mais no Congresso Nacional como a nova cara do PSDB. Reinaldo Zambuja é, sem favor algum, um dos mais preparados homens públicos da nova geração de tucanos. Tem uma grande visão administrativa, ele tem na alma aquilo que eu pessoalmente considero essencial para aqueles que querem administrar municípios e estados brasileiros, que é a compreensão de que a gestão pública eficiente é o mais vigoroso instrumento que uma sociedade pode ter para fazer as transformações que precisam ser feitas. Não há nenhuma medida, sabe muito bem disso o Reinaldo, com a sua experiência como prefeito de uma importante cidade. Não há nenhuma medida com maior alcance social do que a boa e correta administração do dinheiro público. É isso que o PSDB propõe, até para se contrapor a esse desatino que o PT vem fazendo no governo federal, com uma máquina pública hoje, com uma estrutura de governo incompreensível, com quase 40 ministérios. Eu cito até como exemplo, citei hoje cedo para um radialista que me entrevistou, os Estados Unidos tem 15 ministérios, a França tem 17, o Brasil tem quase 40, para quê? Para tornar eficiente a gestão? Não, para acomodar os companheiros. Portanto, o PSDB tem feito o que nós estamos fazendo aqui hoje em outras regiões do país. Estamos renovando o nosso discurso, estamos atualizando as nossas bandeiras, estamos estimulando os nossos companheiros que têm qualidade, que têm densidade, que têm compromisso com a federação, com a causa da federação, e a causa da federação significa o fortalecimento dos municípios, dos estados, a se colocarem à disposição como candidatos. O que nós estamos fazendo, na verdade, é fortalecendo com a candidatura do Reinaldo e com inúmeras outras candidaturas em praticamente metade dos municípios do estado, a estratégia e a estrutura de um partido político, que é preciso que seja dito, Reinaldo, tem um projeto nacional. O PSDB estará se apresentando ao país como um partido que pensa diferente do atual governo em relação ao financiamento da saúde pública. Enquanto o atual governo se omite, o PSDB defende que pelo menos 10% das receitas federais estejam vinculadas à saúde pública. O PSDB defende que o governo federal não continue se omitindo na questão da segurança pública, como ocorre hoje, onde 83% de tudo que se gasta em segurança pública no Brasil vem dos cofres estaduais e municipais. O PSDB defende uma ousada ação de enfrentamento da questão de saneamento público, com a desoneração das PIS e COFINS das empresas de saneamento. E no ano passado, por mais incrível que isso possa parecer, as empresas de saneamento do Brasil pagaram mais impostos do que investiram em novas obras. Hoje, 45% dos domicílios brasileiros não têm saneamento básico. Nós temos uma infraestrutura caótica no Brasil hoje. Vocês aqui são vítimas disso. Você tem dado demonstrações de extrema ousadia a partir do setor privado, no aumento da produtividade, de tudo que se produz aqui, sobretudo no agronegócio, mas ao mesmo tempo vocês sofrem e sofrem muito com a fragilidade da infraestrutura, com a fragilidade com os investimentos do governo federal permanentemente adiados. Então nós estamos aqui, de um lado, para falar do futuro, para falar assim dos grandes temas nacionais, para mostrar que esse ciclo de governo do PT está no final, em benefício do Brasil, precisa ser encerrado, porque ele perdeu a capacidade de iniciativa, a capacidade propositiva de enfrentar as grandes reformas, os grandes gargalos, mas isso passa pela etapa municipal. Portanto, o que nós estamos fazendo aqui não é contra ninguém, é a favor de um partido político que tem uma grande responsabilidade para com o Brasil. E nós temos que prestigiar a qualidade dos quadros do PSDB. Eu quero aqui de público, peço licença aos meus companheiros para deixar um abraço e externar o meu respeito ao meu colega enquanto governador, André Pitinelli. Nós estamos aqui todos juntos
para construir uma alternativa de gestão eficiente, com resultados, com transparência e, sobretudo, com coragem e com ousadia. Portanto, o PSDB chega hoje com algumas das suas principais lideranças a Campo Grande para dizer: força, vamos em frente e vamos mostrar que esse Brasil tem uma outra alternativa. Muito obrigado.